voltar. Ó, vamos lá. Nessa questão aí vamos parar aqui primeiro. O salvo... Vamos lá. A Bíblia fala assim, ó, que para quem perseverar até o fim, vai ser salvo. Se você perseverar. Que contexto tá isso? Pera aí. Vai lá. Se você perseverar até o fim, você vai ser salvo. Beleza, você foi salvo. Você viveu uma vida aqui nessa terra que você, sei lá, você se absteve de coisas em segundo a palavra, você se guardou do pecado, você tentou ser uma boa pessoa. Beleza, a gente tentou seguir os mandamentos, que tem muita gente que comenta aí heresia, não sei o quê, e não guarda os mandamentos e acha que está sendo salvo, né? Ele não consegue amar o próximo como a ti mesmo, que é um grande mandamento e não faz. Mas enfim, guardou, fez, foi salvo essa pessoa. Aqui que eu quero nesse ponto. Aí, só que ela não vai reinar. Ela deu um BO aí no meio do caminho. No meio do caminho aí, ela fez uma tatuagem. No meio do caminho, ela tava de brinco, igual eu. Daí assim, ó, ela foi salva, mas não vai reinar. Qual é o sentido da punição? Antes da gente falar dos infernos, não seria um purgatório? Não seria o que o povo fala, é um purgatório. O que é o purgatório? Que vai lá para pagar penitência, que a gente tá falando. Não, você vai vir aqui, igual os pais de antigamente. Abaixa os shorts aqui que eu vou te dar uma cintada e daí você vai poder entrar no reino. Seria isso ou é um processo evolutivo ainda além dessa vida aqui? Lá, fala para nós. Gente, vamos lá. Não tem nada a ver com purgatório. O pessoal já falou assim que era espírita. E provavelmente tem alguém, talvez espírita aí, que esteja assistindo. Então, né, que nem eu falei aqui, eu não tô aqui para atacar ninguém. Já falaram que eu era espírita e falaram também a questão de purgatório. Não tem nada a ver com purgatório. O que é o purgatório? É um processo. É um estágio, né, que dentro do catolicismo, é um estágio entre céu e inferno, que a pessoa, né, precisa ir para lá, para toda essa penitência, essas coisas assim. Não é nada disso, por favor. Não tem nada a ver com isso. Agora, deixa eu contextualizar. Eu tenho muitas passagens que eu poderia falar, por isso que eu falo, faça o seminário Identidade, Propósito e Destino, e você que está aí, que já fez o seminário, diz aí se você fez, se você gostou, né, se foi bênção na sua vida, se realmente trouxe clareza, né? Deixa eu contextualizar essa passagem. Existem, dentro daquilo que o pastor falou, ou que talvez é a pergunta que vocês estejam fazendo, existe sim a continuação de um processo. Gente, as pessoas, elas vivem numa bolha. Tem muita gente que vive numa bolha, entendeu? Elas acham que elas vão pro céu, criar a asinha de anjo, pronto, acabou, cantando aquela música, ainda bem que eu vou morar no céu. E aí o Senhor nos ensina na sua oração, Cristo nos ensina na sua oração, né, do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, né? Então, assim, o reino do céu vindo à terra, e as pessoas acham que vão morar no céu para sempre. Não é assim. Qual é o motivo, então, de ser criado novos céus e nova terra? Para quê? Né? Então, vamos um pouquinho além, vamos estourar essa bolha. Vamos subir de nível na revelação e no entendimento dentro das Escrituras, porque a palavra do Senhor é espírito e vida. E que o Espírito de Deus traga clareza, tire escamas dentro, né? Tire escamas dos seus olhos e o teu coração venha a ser ainda ensinado. Qual é o processo? Né? Olha só, Mateus no capítulo 5, eu acho que isso aqui, para a gente poder, uma das passagens que eu vou usar, né? Olha só. A partir do verso 23. Portanto, se estiverdes apresentado a tua oferta no altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha só, deixa ali, eu sei que você é crente com essa passagem, deixa ali perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então vem apresentar a tua oferta. Entra em acordo sem demora, conserta, ajusta aqui nesse tempo, sem demora com o teu adversário, porque ele se tornou um adversário, vocês estão em briga, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial, talvez a pessoa não sabe se o oficial é anjo, tá? Ao oficial de justiça e sejas lançado na prisão. Nós não estamos falando de alguém que não é crente, nós estamos falando de pessoas que são crentes, conhecedoras, que estão na igreja.
Ok? Então, né, vai lançar. Em verdade te digo, de modo algum sairá dali enquanto não pagares até o último centavo. E tu vai pagar esse último centavo quando? Aonde? Aonde fica essa prisão, esse lugar de punição? Entendeu? E é aqui que as pessoas elas não conseguem responder isso. E é aqui que eu quero responder, trazer baseado essa pergunta. Existem aqueles que vão reinar com Cristo, então existe aqueles que não vão reinar por N coisas. Por isso que a pessoa fala, então tá salvo, pode fazer qualquer coisa, como se nós estivéssemos falando que a pessoa não perde salvação por causa da obra que é de Cristo, né? Nós estivéssemos incentivando a pessoa a pecar. Pelo contrário, a pessoa que é salva, ela ama Cristo, ela quer fazer o que é correto, ela pega, ela se arrepende, ela se levanta, né? Ela confessa o seu pecado, ela deixa o pecado e ela segue em frente. Agora, existem aqueles que estão levando a sua vida de qualquer maneira. E não é só uma pessoa que peca, sabe, pastor e Yuri, aí fora, dizendo assim, né, no adultério, na bebida, dentro da igreja, todo aquele que não faz a vontade do Pai, todo aquele que não segue a Cristo, todo aquele que é desobediente, esse também está pecando dentro da igreja. Não tô, né? E quando eu digo igreja, eu digo instituição, né? Mas aqui deixa muito claro, conserta o que você precisa consertar nesse tempo, ajusta o que você precisa ajustar nesse tempo, porque um dia você vai estar num tribunal, esse é o tribunal de Cristo, e ali as contas vão serem acertadas, as coisas vão serem julgadas, e se você tem coisas pendentes, você vai precisar responder por elas. Então, o tribunal não é só para galardão, é para consertar aquilo que nós deixamos de fazer. Em verdade, te digo que de modo algum você vai sair enquanto não pagar até o último centavo. Então, existe um tempo dentro desse milênio onde as pessoas vão ser tratadas. Mas sabe qual é a coisa mais difícil? Quando a gente vê a passagem de Marta e Maria, a gente vê que Jesus ele entra na casa, ele vai até a casa de Marta, Maria e de Lázaro, e Marta estava muito atarefada com muitas coisas. Jesus ele chega e ela se assenta também. Isso significa que ele se assentou, ela se assentou para ouvir. E ele falou assim que ela escolheu a melhor parte que não vai ser tirada dela. Agora, Marta estava também trabalhando, né, preparando as coisas para ele. É errado? Não, não é errado. Mas, naquele momento, Marta estava fazendo para Deus sem Deus. Estava fazendo para Jesus sem Jesus. Maria estava sentada, estava fazendo para ele, estava ali com ele, é isso que ele queria. A coisa mais terrível no milênio dessas pessoas que elas vão passar por esse processo de punição, e eu posso citar N passagens aqui, não estar com Cristo. Essa é a dor mais terrível, não estar com Cristo. A gente olha a passagem, quando a gente fala da parábola dos talentos, logo na sequência aí das 10 virgens, a um foi dado 5, a outro foi dado 2, a outro foi dado 1 talento. O que teve 5 foi lá, multiplicou. O que é isso? É ter a completude daquilo que ele recebeu de talento. O que teve 2 também. O que teve 1 foi lá, enterrou. E aí houve o quê? Houve a prestação de conta. Outro multiplicou, outro também multiplicou, ele cumpriu o propósito, aquele 1 ficou com medo, foi lá e enterrou. O que as escrituras falam? Que ele também vai receber punição. E a gente está falando de crente, a gente está falando de servo, nós não estamos falando de ímpio. E aí, quando fala que vai ser lançado em trevas exteriores, quando fala que vai ser lançado em prisões, quando fala de açoites, né? E aí tem algumas passagens que falam até de ranger de dente, né? Não está falando de uma coisa de revolta, está falando de arrependimento. Então, aquele que começou a boa obra é poderoso para aperfeiçoar e terminar até o dia do fim. Então, quem é salvo e entende a questão de salvação e reino, sabe que não pode brincar, sabe que o reino ele é tomado por esforço, vai me custar tudo, renunciar à minha vontade, os meus desejos. Para quê? Para ganhar a Cristo, para ser achado em Cristo, pelo conhecimento de Cristo. É isso que Paulo fala, né? Eu tenho todas as coisas como eu perco, né, todas as coisas como, né, caca, vou colocar assim para não falar outra coisa, né, como cocô, para ganhar a Cristo, ser achado em Cristo e pela excelência do conhecimento de Cristo. E quem era Paulo? Paulo conhecia ele. Paulo sabia da sua salvação, mas ele sabia que havia uma recompensa, uma coroa, um lugar para se estar. Então, nós somos muito limitados em achar que só ser salvo tá bom, que eu vejo muitas pessoas falando. Existe muita coisa para vir,
pela frente ainda, e nós precisamos estar preparados. E isso diz respeito ao nosso destino. Então assim, ó, vamos lá. Vamos lá. Tá? Tem muita coisa para falar aqui. Assim, ó, a Bíblia, a vida inteira, a gente ouviu falar sobre o inferno, já que a gente tá nesse assunto, que é assim, ó, cara, você vai pro inferno, você vai queimar lá no inferno. Aí muitas vezes eu ouvi o pastor pregando e falando assim, ó, a própria Bíblia dizendo, né? Não tema aquele que pode matar o seu corpo, que pode arrebentar com o teu corpo, mas tema aquele que pode te lançar lá no inferno. E esse lançar no inferno sempre foi a ideia do tipo, cara, a gente vai lá pro fogo eterno, lá pra chama eterna. A gente vai lá onde vai ter o Satanás com o garfo pronto pra cozinhar, entendeu? Quando a Bíblia está falando desse inferno, é impossível um crente, uma pessoa que creu em Jesus, olha a minha pergunta, é impossível esse crente que crê que Jesus é o Filho de Deus, ele ir parar nesse inferno de fogo, quando ela fala pra gente temer aquele que pode lançar a nossa vida no inferno, é esse inferno? É o inferno do fogo, do lago de fogo? Bom, são dois aí, o Lago de Fogo e eu acredito que tu tá falando do Hades. Por isso que é muito bom estudar as escrituras e a gente ter clareza, porque dentro das traduções que nós temos, né, e que a gente que fica a desejar muita coisa, existe 4 não vou colocar qualificação, mas 4 nomes, tradução para tudo aquilo que se coloca inferno. Na cabeça da maioria, inferno é um lugar só, que é o Hades, que está lá o fogo e que toda pessoa, aquele que perde salvação na concepção dela e aquele que não confessou Jesus vai para lá. E não, aquele lá é o Hades. Aí nós temos o Seol, ou Sheol, como as pessoas podem falar, que é a sepultura. Nós temos aí também, que é falado como inferno. Nós temos o abismo, né, que também é falado como inferno, que esse é destinado aí para os demônios. E nós temos o Hades, que é destinado, né, que na verdade, eu vou colocar destinado, é onde as pessoas que não confessaram a Cristo, que não são filhos, que não são salvos, eles vão para lá. E existem o Geena de fogo, que aí, quando nós estudamos o Evangelho, que fala sobre a Geena, que equivale no hebraico, né, a Gehinom, que é um lugar de punição, que a gente vê isso em Crônicas, a gente vê isso em Isaías, que é um lugar específico. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas é um lugar específico, né, que era levado pessoas assim à punição. É um vale profundo próximo a Jerusalém. Só para contextualizar um pouquinho, falar da história, quando eu estive em Jerusalém, eu vi esse vale, né, esse Ginon, que é utilizado, que eles falam também, que é um lugar de punição, onde era usado para depósito de lixo, né, da cidade, onde todo tipo de imundícia e as coisas, né, eram depositadas lá. Existe esse lugar. Quando, no Novo Testamento, quando você vai para o original, você vai ver Geena de fogo. Geena de fogo não é o Hades. Geena de fogo é um lugar de punição. Parece estranho, talvez você nunca ouviu isso e você está ouvindo isso pela primeira vez. Eu reforço de novo, eu não consigo contextualizar tudo aqui, mas no seminário tem. O que a gente precisa entender é que o fogo, que o trono de Deus, a base do trono, fogo, ministros são labaredas de fogo, ao batismo de fogo, né? Existe no mínimo 4 batismos que as pessoas elas não têm. É o batismo no Espírito, é o batismo nas águas, é o batismo com fogo, é o batismo de morte, que é o batismo de cruz, né? Enfim, que a gente pode trazer aqui. Então, o batismo com fogo é o batismo que ele vem para purificar, nos purificar. O fogo dentro das Escrituras, por isso fala Geena de fogo, o fogo dentro das Escrituras, para um filho de Deus, ele purifica. Por isso as obras serão queimadas no fogo. Ela vem para purificar. Sabe o ouro, quando é colocado no fogo, ele purifica, tira a impureza e deixa só aquilo que é bom? Para um filho de Deus, o fogo ele só purifica. Para um ímpio, diz no Salmo, que ele derrete o ímpio. Então, não faz sentido um filho de Deus ir parar no Hades,
porque ele só iria ser purificado. Entre outras coisas que não faz sentido. Se o Espírito de Deus habita em você e o teu espírito e tua alma não desacoplam, então, quer dizer, o espírito que habita dentro de você iria parar no inferno também. Você é um membro do corpo de Cristo. A Bíblia fala isso, nós somos o corpo de Cristo. Você é um membro do corpo. Como que um filho vai... Então, o corpo que é de Cristo, um pedaço dele vai parar no inferno? Então, assim, quando eu falo isso inferno, estou falando de Hades, não faz sentido. Então, esse higiena, como está dizendo aqui, né? Que nós acabamos de ler de Mateus capítulo 5, né, ele está sujeito à alma, né? É porque aonde que a gente peca? Aquilo que eu falei, as emoções, os desejos, a vontade estão aonde? Na alma. Por isso que fala da alma, aquele que tem poder de lançar. Então, assim, presta atenção. Tira o teu olho. Ah, se o teu olho está te fazendo pecar, arranca o teu olho. Gente, por favor, isso não é literal. Mas, ok, é melhor você, arrancar e entrar na vida sem o olho do que você ser lançado nesse higiena. Do que você ser lançado nesse lugar de punição para ser tratado. Então, eu posso dar a resposta certa ainda nessa vida. Eu posso corrigir, eu posso consertar, o reino é tomado por esforço. Então, assim, sim, entre essa e tantas outras passagens, está falando de um lugar que não vai estar reinando com Cristo, que é um lugar de punição, onde a tua alma, onde você vai ser tratado, aí assim, entra vários tipos de punição, tá? Cada um tem aquilo, a conta que precisa ainda ajustar, que não fez, que não ajustou aqui, que não viveu para Cristo, que a sua vida escolheu viver a sua própria vontade e não fez a vontade do Senhor. Então, assim, esse lugar de inferno, que as pessoas dizem, vai no original, você vai ver que a Hiena de Fogo estuda sobre isso, esse é um lugar de punição. Pode ser muito novo para você, mas, por favor, estude sobre isso. Isso vai trazer clareza. Por isso que nenhum filho de Deus, ele vai parar no Hades. Não existe isso. Um filho de Deus. Imagina, você tem 2 filhos. Se você tivesse que, hoje, um erro, você colocaria no Hades? Não vai fazer isso. Quanto mais o pai, se nós, sendo mal, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o nosso pai. Então, ele disciplina, ele corrige, mas ele não vai nos perder. Aquilo que o pai deu a Cristo, aquilo que está com o Senhor, ele jamais vai perder. Então, nenhum filho vai parar no Hades. Assim, ó, eu aconselho você, tem uma galera aqui que tá pedindo referência, né? Referência bíblica e tal. Beleza, a gente pode até no final a gente dar algumas referências aqui e deixar registrado. A questão dos infernos aí, que é o Hades, o Seol, o Abismo e o Hiena de Fogo. Cara, dá um Google. Coloca isso no Google pra você ver como que existe. Um tempo atrás eu estava conversando com o pastor Elias sobre isso, ele disse, cara, 100% existe. O problema é que a gente tem ali a nossa traduçãozinha, que a gente se limita nessa tradução, escreve lá inferno e acha que tudo é inferno, né? E não é.